Direita mata. Você não acha que chega a soar assim, um pouco hipócrita, você defendeu uma ideia de esquerda, sendo que o governo, os anos que mais mataram LGBTs aqui no Brasil foram os anos dos governos petistas? Porque se você parar pra analisar, de quem partiu o preconceito? Do cristão. E aí esse processo de terceirização é mais uma porta aberta pra isso. Por mais que você não sofre de ser chamado de Evandro, você sofre de outras maneiras. Pelo menos eu acho. Não sei, quem vai me dizer isso é você. Então eu acho que o programa, a sua ideia, trazer pra Guarulhos, ok, legal. Só que você não acha que deveria abranger pra essas outras pessoas também? Não, porque a gente tá falando de prostituição, a gente tá falando do público que mais morre. O número de gays que são atacados é muito inferior ao número de travestis. O Brasil ainda é o país, pelo 15º ano, que mais mata travestis e transexuais. Então nós precisamos equipar e assegurar a vida dessas meninas, desses homens trans. Ô Evandro, você se considera uma pessoa de esquerda. Você não acha que chega a soar assim, um pouco hipócrita, você defendeu uma ideia de esquerda, sendo que o governo, os anos que mais mataram LGBTs aqui no Brasil foram os anos dos governos petistas? A Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. De 2006 a 2012 foi recorde, só foi subindo. E assim, o que eu acho mais engraçado é que quando veio um governo que todo mundo lá chama de fascista, de genocida, etc., foi onde teve a queda da morte LGBT. As maiores quedas foram no governo Bolsonaro. Então você não acha que isso chega a soar um pouco hipócrita, você partir de uma ideia de esquerda, que as pessoas pregam o amor, a liberdade, que a pessoa seja o que ela for, etc., foram justamente os anos que mais mataram, mais teve mortes LGBT? Você não acha que soa um pouco hipócrita? O que você tem a dizer sobre isso também? Porque os governos petistas foram os governos que mais mataram pessoas LGBTs. Não foi o governo. São pessoas preconceituosas. A desconstrução cultural das pessoas que vêm falando em nome de Deus. Porque se você parar pra analisar, de quem partiu o preconceito? Do cristão. Do cristão. Do cristão. Foi do cristão que partiu o preconceito. E se Jesus estivesse aqui, com certeza ele seria morto novamente, porque ele sempre andou no meio dos tais doentes que a Bíblia fala e que os cristãos falam. E que no caso, se a gente for traduzir para o dia de hoje, seríamos nós os doentes. Jesus estaria no nosso meio e vocês matariam ele de novo. Vocês não. A direita mata. Segundo ela começa matando. não, né? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Você falou da queda de mortes, porém, ao aumento de opressão. Só que o que eu quero enfatizar aqui pra você é que o aumento de mortes foi dentro de governos de esquerda. Então, assim, você falar assim, mas quem matou não foi o governo. Mas o governo não fez nenhuma política pública pra evitar com que isso acontecesse? Educação... Quando você fala do governo, você se refere a quem? Eu falo de 2006, governo Lula, até 2012, governo Dilma. Foi a maior alta do índice. Quem foram os prefeitos e governadores? Porque o que as pessoas precisam entender... Governo de Guarulhos, governo petista. Corte rápido. Faca. É Tramontina. De 2006 a 2012, os governos municipais aqui de Guarulhos eram petistas. E os governos estaduais eram do Geraldo Alckmin. Então, eu não vou nem entrar muito no mérito do Alckmin, que hoje o Alckmin é vice do Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Eu acho que o Alckmin sempre quis ser presidente. Então ele falou assim, a única chance que eu vou ter de ser presidente... Chegar perto é sendo vice do Lula, o Lula ganhando e ele indo viajar, que é o que o Lula mais fez, viajou também. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Não, 300 a questão milhões não é de quanto tem reais. de retorno. É você estar investindo num show de uma cantora internacional que veio pro Brasil. Bem na época em que estoura uma barragem no Rio Grande do Sul e afeta o estado quase por completo. Se eu não me engano, só não afetou 4 cidades do estado. Então, um estado quase por completo, ele merece todo o apoio do governo federal. Desculpa, eu acho que o governo federal deveria ter paralisado tudo e mandado todo o recurso possível pro Rio Grande do Sul. O que as Agora pessoas... eles têm todo o recurso possível. Agora porque... Se eles tivessem... Agora porque Não. nós, civis, Uma matemática estamos lá. inteligente é quem tem um não tem nada e quem tem dois tem um. Acertou. Ah, miserável. Então, antes de mandar e ficar sem nada, eles decidiram fazer um evento e multiplicar aquele dinheiro. Primeiro que você sabe que o Brasil não vai ficar sem nada. Você sabe que isso daí já parte da Mas estamos falando do Rio de Janeiro. Mas você já parte da princípio... Estamos falando do Rio de Janeiro. Não, estou falando do governo federal. Estou falando do governo federal. O governo federal deveria ter investido mais no Rio Grande do Sul. Quero que você entenda que olha a diferença
uma pessoa que esteve presente e que pensou, porque enquanto estávamos doando, alguém pensou, vamos multiplicar o que temos. E aí, investir no show da Madonna. Sim, e multiplicou. Hoje nós temos as condições de enviar o dobro do que se poderia ser enviado naquela época, o triplo do que se poderia ser enviado naquela época. Que viagem é essa, véi? Quando nós somos provedores de uma casa, a gente às vezes precisa sacrificar e ser inteligente. Eu não quero sacrificar, não. Eu prefiro pegar aquele dinheiro que eu tenho e investir lá no Rio Grande do Sul. Corte rápido. Faca. É Tramontina. As pessoas estão precisando no momento. No momento as pessoas Estão precisando. tendo. Não, estão tendo agora. Agora as Não. pessoas estão tendo. Desde o começo estavam tendo, Nunca, sim. nunca. Tanto que a maior reclamação do governo, até do governo estadual que hoje está alinhado com o governo Lula, a maior reclamação deles foi falta investir, falta o dinheiro chegar, falta a gente trazer os recursos para a cidade. Tem municípios que não tem dinheiro, tem municípios que foi destinado milhões e o certo era mandar 2 bilhões. Não. Só que uns municípios que precisa de muito dinheiro, foi doado muito menos dinheiro. E aí ele vai sobrevoar apenas o município em Porto Alegre, ele vai, sabe, fazer política em cima de um cavalo, só sobre o cavalo. A gente não tá falando só sobre o cavalo, a gente tá falando de vidas, de pessoas. Muitas pessoas ali perderam. Evandro, eu acho que, se Deus quiser, a gente nunca vai passar por isso. Que Deus queira que a gente nunca passe por isso. Só que você já imaginou você construir sua vida inteira. Você tá velho, você já tá idoso, e aí você perde sua casa, perde tudo. E aí você tem que se ver em abrigos de igreja ou em outros abrigos no qual o governo federal não tá chegando. E quem tá chegando é as nossas doações. Não só ajudar isso, preveniria muitas epidemias. Exatamente. Porque nos governos anteriores, nós tivemos os agentes de saúde de todas as épocas de dengue trabalhando na rua, Sim. recolhendo lixo. E nós nunca vivemos tamanha irresponsabilidade numa epidemia como nós vivemos hoje na dengue. Porque é o que eu sempre digo, o projeto já existe, a solução já existe, mas a escravidão política e o ego pelo poder é tão grande que eles não estão preocupados com a população sair lesada. Mas você acha que isso é só no governo municipal ou federal também? Isso é responsabilidade do governo municipal. Porque se o governo municipal não tomar atitude, o federal não tem pra quem enviar verba. Mas eu te dou um exemplo. O governo Lula, ele demorou quase 1 ano pra ele enviar as vacinas. E quando ele enviou, tá sendo vacinada a criança de 0 a 10 anos. Então, só nesse 1 ano que o governo demorou para enviar as vacinas, foram mais de 2.000 mortes. Por favor, me ajuda. As empresas contratadas, na maioria das vezes, não são de Guarulhos. Desde limpeza até médica. E aí, esse processo de terceirização é mais uma porta aberta para isso. Para esse benefício de amigos. Uma vez os concursos públicos voltando, você é munícipe. Você vai prestar aquele concurso. Você vai ganhar no seu município e você vai arrecadar no seu município. Ok, você não acha que beneficiou, um exemplo, o Bosque Maia? O Bosque Maia hoje, ele tem uma parceria público-privada. Você não acha que o Bosque Maia, ele ficou um lugar mais acessível, mais bonito, mais estruturado com a parceria público-privada? Eu acho isso é triste. Por que triste? Mas a parceria público-privada não tá investindo? Não tá. Porque assim, o Bosque Maia, ele não é cobrado. Você não cobra pra acessar o Bosque Maia. Só que hoje tem feiras, hoje tem barracas, tem a tenda lá gigante que tem aula de zumba, que tem aula de dança, os brinquedos foram restaurados. Você não acha que isso é bom? Não foi bom pra cidade? Não. Por que não? Porque isso não deveria ser feito por uma empresa privada. Deveria ser feito pelo nosso município, pela prefeitura. No, God! No, God, please, no! 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 Você concorda, então, que o Bosque Maia ficou melhor com a iniciativa pública-privada, porém, você não concorda que a iniciativa público-privada, tudo bem. Mas você concorda que ficou melhor. Ficou. Por que enquanto o Bosque Maia, ele estava na mão de governantes do PT, não foi bem cuidado da forma que é hoje por uma iniciativa privada? É muito complicado. A partir do momento que o nosso município e outros municípios tomem como exemplo, nós temos o Tomelzão, nós temos o Parque Secap, que são lugares que dá pra fazer um evento grande. Uhum. E aí, a partir do momento de que eu abro pra essa cultura a oportunidade de fazer eventos dentro desses locais, primeiro eu vou reduzir o número de consumo de drogas. Não é nem reduzir, tem que acabar, né? Tem que ter segurança. Se você vai abrir esses lugares, tem que ter segurança.
Mas eu acho que o poder público deveria estar aí também. Da mesma maneira que a gente quer abrir o Tomeuzão pra acontecer um baile funk, tem que ter segurança. Tem que ter os policiais, quando sair, fazer uma blitz pra pegar as pessoas que estavam bebendo. Eu acho que tem que ter. Numa balada burguesa, a mesma situação. Os policiais precisa ter, mas não, nós não temos policiais preparados pra isso. Eu acho que existe policiais... Você sabe o que acontece dentro dos bailes funk de comunidade? Como se você produzia baile, sempre acaba em porrada e bomba de efeito moral. E eles se sensibilizam com senhores, senhoras e crianças que estão dentro das casas e que também são afetados, não tem pra onde correr. E que também são os que mais reclamam dos bailes funk, né? É verdade. Mas em algumas situações sim. Mas quando eles reclamam do baile, eu tenho certeza que eles não querem trocar o baile por uma bomba de efeito moral dentro da sua casa. Aquele gás dentro da sua casa. Eu acho que a maioria das reclamações de baile funk, das denúncias de baile funk, são de pessoas. Ao mesmo tempo que eu e você sabemos que muitas pessoas vivem do baile funk, vivem vendendo bebida, vendendo pipoca, vendendo lanche e tudo mais. Traz pra comunidade rentabilidade. Traz pra comunidade rentabilidade, também existe pessoas que são afetadas por conta de barulho alto, de drogas, de pessoas mijando na porta de casa. Então, eu acho que o que você falou sobre o galpão, excelente ideia. Só que também precisa de uma fiscalização, também precisa de uma segurança. São pessoas que têm que ser preparadas para isso, concordo com você. Tem que ter a segurança e tem que ter pessoas preparadas para isso. Tem que ter pessoas que pelo menos auxiliam essas pessoas e do baile funk, seja de onde for. Então assim, eu concordo que o baile funk dá um retorno muito grande para a comunidade. Só que ao mesmo tempo que ele dá um retorno financeiro muito grande, ele ajuda muitas famílias, ele também não prejudica muitas famílias, mas ele também faz com que muitas famílias sejam afetadas negativamente, seja com som. Porque você imagina, dentro de uma comunidade, existe de tudo. Existe o evangélico, existe o candomblé, o espírita. Então você imagina, você tá dentro da Umbanda e do candomblé, do mesmo jeito que existe isso, imagina uma pessoa passar na sua porta e começar a xingar você. Você deve saber que isso é horrível. A mesma maneira acontece também com os evangélicos, que tem na porta de sua casa uma música de funk que a gente sabe como que funciona, porque eu trabalhei com isso. Eu já produzi, então eu sei como que funciona. Então assim, eu acho que deveriam existir sim esses lugares que você falou. Ótima ideia. Se for um projeto seu também, pode contar comigo, principalmente se eu tiver dentro da Câmara Municipal com você, se Deus quiser, você pode contar comigo, mas desde que haja fiscalização, haja uma maneira certa de fazer e a gente tire esses bailes da rua e leve esses bailes pro Tomeuzão, pro Parque Secap, para que aí sim nós consigamos fazer algo organizado, bom e que não cobre da periferia. Não cobre entrada, não cobre nada. Que seja totalmente grátis. Porque só assim que nós vamos conseguir tirar da rua.